Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, reunidos aqui pelo YouTube. Estamos aqui em nome da AME, né, nos preparando para a última palestra do nosso mês espírita, né? A palestra que vai ser proferida pelo nosso irmão lá de Juiz de Fora, o Daniel Salomão, né? E vamos elevar o nosso pensamento. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, dos bons espíritos, para que possamos estudar um pouquinho do Evangelho, mais um pouco do Evangelho de Jesus, com a palestra de encerramento do nosso mês espírita, promovido aqui pela Aliança Municipal Espírita de Cataguases, nesse dia 26 de abril de 2021. Pedimos as bênçãos de Deus para que tenhamos o entendimento da lição desta noite, diante da aflição, que será proferida pelo nosso confrade Daniel Salomão, de Juiz de Fora, conforme eu comentei. Rogamos ao Senhor que tenhamos as forças necessárias para colocarmos em prática os ensinos do Evangelho de Jesus, conforme descrito pelo apóstolo Paulo na sua Epístola aos Efésios. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Estudo este que faremos à luz da doutrina espírita. Nos abençoe, Senhor, e faça cada um de nós um instrumento de sua paz e do seu amor, sendo amparados sempre pelos bons espíritos. Que assim seja. Daniel, é contigo, meu amigo. Obrigado, João. Inspirado pela prece, em primeiro lugar, a gente convida nossos companheiros espirituais a estarem conosco, a gente se convida a estar com eles, abre o nosso coração, volta a nossa mente, nossos sentimentos a Jesus, com profunda gratidão pelos ensinamentos que nos deixou. E a partir desse convite que Paulo nos faz, né, que fez aos Efésios e que nos faz naturalmente nos dias de hoje, que a gente, diante da aflição, diante das angústias, das dificuldades que são naturais na nossa vida, ainda mais no momento pelo qual estamos passando, né, que a gente possa, assim, despertar e olhar com outro ponto de vista, com uma outra visão, para essas dificuldades, que, como nós dissemos, são naturais da vida daqueles espíritos que, como nós, ainda estão, né, no estágio de imperfeição, ainda precisam aprender muito, e que a gente tem esse momento, então, de reflexão, de lembrança dos postulados espíritas, de lembrança das propostas de Jesus, para que a gente possa sair daqui mais forte, mais reflexivos, e guardando também esse carinho nos nossos corações, que a espiritualidade amiga sempre nos traz, né? No lar aí de cada um de nós. Mas na década de 60, do primeiro século, não do século passado, né? Nós vamos encontrar duas senhoras, já na idade madura, conversando em um daqueles palácios, né, das lideranças romanas, na cidade, naturalmente, de Roma, quando uma delas, de nome Miriam, levantou um assunto que ela nunca tinha tratado com a sua companheira Lavínia. Miriam, em determinado momento, começou a elogiar os cristãos, que já estavam em Roma, destacando como eles eram cordatos, como eles eram tranquilos, respeitosos. Ao que foi respondida por Lavínia, que, entretanto, eles não respeitavam os deuses romanos, não respeitavam as tradições romanas. Mas Miriam respondeu, não, sim, eles realmente têm um pensamento diferente, não têm essa adoração a vários deuses, acreditam no Deus único dos judeus, e seguem a figura de Jesus.
E quando ela disse isso, Lavínia se surpreendeu, porque elas nunca haviam conversado sobre aquele tema. E as expressões de Miriam eram tão elogiosas, que Lavínia chegou a dizer para ela, nossa, mas me parece que você é cristã. Você chegou a conhecer Jesus quando vivia na Palestina? Porque olha que interessante, se Lavínia era de descendência romana, Miriam não era. Foi parar ainda enquanto jovem, né, a uma visita que a família de Lavínia fazia, né, naquele momento, a Palestina, e foi trazida como uma amiga, uma irmã de criação, para que pudesse fazer companhia, né, a Lavínia, isso. E por isso Lavínia perguntou a ela, mas quando você vivia na Palestina, você conheceu Jesus? E ela disse, conheci. Mas Lavínia se espantou ainda mais, porque disse a ela, mas se dizem que ele era um mago, um curandeiro, coisa do tipo, quando você conheceu Jesus, você já era assim? E o que era esse assim? Miriam era paraplégica, não tinha o movimento das pernas. Como poderia ela ter conhecido Jesus? Como tudo aquilo poderia ser real? Se ela ainda tinha essa dificuldade nas pernas, por que não havia sido curada? E Miriam, então, se sentiu convidada, né, a explicar o que aconteceu, a explicar como foi o encontro, né, dela com Jesus e o que aquilo acarretou na vida dela. E ela vai dizer que sim, né, no final da primeira infância, na adolescência, ela que tinha, como qualquer um de nós, todos os seus sonhos, todas as suas preocupações da juventude, começou por uma doença desconhecida a perder o movimento das pernas. E ela que gostava de brincar, como qualquer jovem, que gostava de correr, perdeu essas oportunidades. Até que ela, naturalmente em sofrimento, ouviu falar de Jesus. Ela morava ali no entorno do Mar da Galileia também, ali, né, do Lago de Genezaré. E ouvira falar que Jesus estaria naqueles dias na casa de um tal de Simão Pedro. A gente conhece, né? Ela não conhecia na época ainda. Jesus estaria na casa dele, uma cidade próxima a que ela vivia. E os boatos, as histórias, como a própria Lavínia sabia, né, já tinham chegado aos ouvidos de Miriam. Olha, esse homem, além de uma mensagem fantástica, de uma proposta diferente, ele tinha a capacidade de curar as doenças. Havia relatos de cegos, de paraplégicos como ela, de surdos, de mudos que haviam sido curados. E ela não poderia perder aquela oportunidade de tentar. E foi o que ela fez. Conversando com seus pais, seus parentes, foi até a cidade, né, onde Jesus estava e conseguiu ficar frente a frente com ele. E a gente só consegue imaginar isso, né? Imaginar muito imperfeitamente o que é estar frente a frente com Jesus. O que é poder perguntar ou pedir ou, né, ou agradecer qualquer coisa a Jesus. E ela, naturalmente, a gente imagina, né? A gente imagina muito, né? Como eu disse aqui imperfeitamente, aquela energia, né? Aqueles olhos, né? Que olharam para ela profundamente, de forma caridosa e fraterna, perguntaram a ela o que talvez fosse o óbvio. Como ele havia perguntado, ou perguntaria anos depois, a gente não sabe essa cronologia do encontro dela ali, né? Como perguntaria ao cego de Jericó, ao cego Bartimeu, o que você quer que eu faça? E era óbvio. E ela disse a Jesus, eu quero voltar a andar. Eu quero andar. E aí ela se surpreendeu, porque Jesus permaneceu olhando bem nos olhos dela, bem profundamente, para dizer a ela que andar não era o mais importante para ela, naquele momento. E não a curou. Jesus não a curou. E ela ficou desolada porque ela voltou para sua casa e conheceu pessoas, e o tempo passou, e ela viu pessoas que haviam sido curadas, cegos, paralíticos, como ela, e ela não foi curada. E ela inicialmente teve essa postura, eu não vou dizer de revolta, mas de incompreensão, de insatisfação com aquilo. Até que aos poucos, meditando sobre a frase de Jesus para ela, de que andar não era o melhor para ela, e aquilo ficou na cabeça dela, o que seria melhor então? Né? Ela começou a observar que muitos daqueles que conviviam na região dela, alguns daqueles, né, que haviam sido curados por Jesus, pelas próprias atitudes, como Jesus havia anunciado, né, muitas vezes voltaram a ter aquele problema, ou tiveram problemas piores. Muitas vezes, agora tendo a visão, passaram a dedicar a sua vida a coisas não tão nobres, né? Tendo a oportunidade de enxergar novamente, tantas oportunidades de fazer o bem, de crescer, de aprender, preferiram traçar outro caminho.
E voltaram a sofrer, e sofreram ainda mais, pela própria responsabilidade. Enquanto ela, na oportunidade de lidar com o próprio problema, de conversar com aqueles que sofriam, muitos que não tiveram oportunidade de encontrar Jesus, foi percebendo o que Jesus tinha colocado para ela. O tempo mostrou para ela que aquela oportunidade, aquela dificuldade que ela tinha, na verdade, poderia ser vista como uma oportunidade de entender melhor a proposta da vida, de entender melhor o sentido da existência, dentro das próprias tradições judaicas, que ela era partidária. E no consolo, aquele que sofria entendeu, né, e o tempo passou, entendeu que, na verdade, Jesus não havia curado o corpo dela, é verdade. Ela desencarnaria com aquele problema, né? Mas havia feito mais. Através daquela oportunidade, havia permitido a ela a cura real, a cura espiritual, a reflexão sobre os próprios problemas, a superação de algumas dificuldades a partir daquela dificuldade que era a paraplegia. E, naturalmente, contando essa história a Lavínia, né, a emoção veio nos olhos das duas ali. Né? Lavínia se surpreendeu com aquilo, né? Mas já era momento de muitos cristãos serem sacrificados no circo máximo, em Roma, naquela mesma semana, naquele mesmo período. E Lavínia foi bem claro com ela, né? Foi bem clara. É melhor a gente parar com esse assunto. E realmente foi o que elas fizeram. Não precisariam ter aquele mesmo destino, né? Trágico, ao mesmo tempo heróico, dos diversos cristãos que a gente conhece. E essa história, para não me esquecer, né, gente, ela é contada pelo espírito Amélia Rodrigues, né, na psicografia de Divaldo Franco, no último capítulo, capítulo 25 da obra Luz do Mundo, uma obra fantástica, né, que nos convida a reflexões desse tipo. Mas a grande questão que nos vem dentro da nossa temática era o que exatamente mudou, o que exatamente veio no coração, na mente de Miriam, para que ela pudesse entender aquela proposta que Jesus havia feito a ela. Entender uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, os que são aflitos, porque esses sim serão consolados. Ela encontrou o consolo na própria aflição, na reflexão sobre os objetivos pedagógicos, sobre as oportunidades de crescimento e aprendizado que as aflições nos trazem. Essa é a forma que a doutrina espírita nos convida, é a forma, né, é o que nós vamos tratar aqui, né, de forma resumida, né? A forma, o outro ponto de vista que a doutrina espírita nos traz, para que a gente enxergue as dificuldades como oportunidades de crescimento. Não que o espírita gosta do sofrimento, não que o espírita busca o sofrimento, mas em estando no planeta de provas e expiações, enfrentando os sofrimentos naturais na vida de todos nós, o espírita tem um caminho para olhar para esse sofrimento e conseguir fazer dele essa oportunidade diferente. Sair da situação da reclamação, da inércia, da inatividade e lutar, sim, para superar aquele sofrimento. Mas enquanto aquele sofrimento não é superado, é convidado a aprender com ele, a desenvolver a paciência, a tolerância, a fé, a partir da própria dificuldade. E na nossa conversa aqui, né, dentro dessa temática, diante da aflição, temática sobre a aflição, sobre o sofrimento, nós vamos, de forma resumida, claro, né, tentar responder, a partir dos postulados espíritas, postulados cristãos, a 3 perguntas. A primeira delas é, o que é o sofrimento, do ponto de vista espírita? O que é realmente sofrer? A segunda delas é o motivo disso. Por que nós sofremos? Né? Já demos, de certa forma, um resumo sobre o que nós vamos falar aqui. Mas por quê? Qual a explicação do sofrimento? E a terceira, que é a mais importante, né, é como que a gente enfrenta o sofrimento. Como que a gente lida com esse sofrimento. Essas são as 3 questões que a gente vai desenvolver e tentar aqui responder, né, na nossa conversa. Falando em questões, falando em responder, vocês fiquem à vontade também para fazer comentários. Eu estou acompanhando todos os comentários de vocês aqui. Boa noite de todos aqui. Né, os que chegaram depois, eu retribuo esse boa noite. Então, fiquem à vontade, tá? Para colocar comentários, como o Rodney colocou aqui para a gente, né? E perguntas que, se tiver a ver com o que a gente está falando no momento, a gente até pode tentar esclarecer. Se não, ao final, a gente também vai ter um tempinho para isso. Tudo bem? Então, vamos em frente, né? Para responder essa primeira questão, a gente vai partir, né, da nossa obra base aqui, a base da base, que é o Livro dos Espíritos. A gente quer entender, né, nessa questão número 1,
O que é o sofrimento? Do ponto de vista espírita, o que é sofrer? E a gente vai partir, é claro que várias questões aqui, várias outras propostas, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos usar também, né? A gente poderia partir, sim, de várias outras, mas nós escolhemos uma questão que é muito importante, apesar de ter uma resposta muito curta, porque é a característica dos Espíritos, né? Essa objetividade, essa concisão aí que responde realmente a pergunta, né? Que é a questão 922. Uma questão que está já na quarta parte, no primeiro capítulo, né? A quarta parte é a última, como nós sabemos, né? No Livro dos Espíritos, que vai justamente tratar dessas questões do sofrimento, das penas, dos gozos, das consolações, né? Enquanto encarnados e enquanto desencarnados, no seu capítulo 2. Né? As questões futuras, né? Mas o nosso foco aqui é o capítulo 1, é a questão 922. E a gente vai partir do oposto dela. Vocês vão entender. A questão 922 diz o seguinte: Kardec ele faz uma afirmação e depois ele faz perguntas. Ó, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ok. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Estou falando aqui dos gostos, né? Escutar determinado estilo musical pode ser muito agradável para alguns de nós, para outros não. O outro já é melhor. Um prato, né? Um almoço, um jantar, para alguns determinados pratos podem ser saborosos, para outros não. Como também vai se aplicar ao vestuário, a preferência de todo tipo. Isso é o que Kardec está trazendo aqui. Ok. Porém, agora vem a pergunta que nos interessa. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Olha só a pergunta. Se a gente tem vários gostos, né, várias preferências, será que tem alguma coisa, né, já vê que são 3 coisas aqui, que são pontos comuns para a gente se dizer feliz ou não? Entende? Uma interseção entre todos nós aí, coisa que não pode faltar para a gente ser feliz. E os Espíritos vão dizer o seguinte, 3 coisinhas para a gente, como eu já adiantei. Para a vida material, é a posse do necessário. A gente até pode discutir o que é esse necessário e o que não é, mas não vamos entrar nisso aqui hoje. Para a vida moral, que é o nosso foco principal aqui, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, 3 coisinhas aí. A gente precisa dessas 3 coisinhas para ser feliz. Se uma dessas coisas falta, a gente pode dizer que não está tão feliz assim, vamos dizer assim, né? Vou usar de um eufemismo aqui. Então a gente vai pegar o contrário. O que é sofrer? É passar pela falta do necessário na vida material. É não ter a consciência tranquila. É não ter a fé no futuro. Essa é a nossa proposta aqui. E vamos discutir essas 3 coisinhas aqui? Em primeiro lugar, eu disse para vocês, a questão da vida material, das questões materiais, não são o nosso foco aqui hoje. Mas a gente não pode deixar de falar isso. Né? A gente não pode deixar de destacar, como os Espíritos já nos disseram aqui, que estando encarnados, se nos falta algo necessário à nossa sobrevivência, à nossa vida material, a gente está sim numa condição de sofrimento. E que convite é esse que essa resposta nos faz? A entender que é a função, sim, do movimento espírita, que está, sim, na proposta espírita, na vida dos espíritas, a importância de se preocupar com a falta do material, com a falta do necessário ao outro. Nós temos capítulos inteiros sobre isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que dá à direita, é o mais completo sobre essa questão. E depois o 15, fora da caridade não há salvação. Vou mostrar como que essa questão do material é também necessária, é também importante. Então, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, é sempre importante que a gente se preocupe em tentar minimizar, diminuir o sofrimento material de quem quer que seja. Pessoas da nossa proximidade, pessoas as quais a gente não conhece. Então, esse tipo de iniciativa é importante para nós. Isso tem que ficar claro, porque às vezes surgem algumas ideias assim, não, o importante é o espiritual. Claro, nós vamos, inclusive, priorizar isso aqui na nossa conversa. Mas na visão espírita, não pode faltar essa ideia de que se eu me preocupo com o outro, se eu amo o outro como a mim mesmo, eu não posso deixar de me preocupar com a falta do necessário para esse outro aí. A quem falta o alimento. E nós estamos passando por uma situação, que além do sofrimento todo pelas desencarnações em massa, praticamente todos nós temos algum conhecido, no mínimo,
né, que desencarnou, a gente observa que há muitas pessoas, né, entrando em condições de vulnerabilidade social ainda mais grave. Então, olha como é que é importante essa reflexão. Tá? Vou deixar para vocês o aprofundamento disso. Não é a nossa discussão principal hoje aqui. A nossa discussão principal, né, por uma escolha apenas, né, é a questão espiritual, a vida moral. E os espíritos são claros aqui. Para que você seja feliz, são importantes duas coisinhas da vida moral. Ou seja, estando encarnado ou desencarnado. A consciência tranquila e a fé no futuro. Agora, por que que isso é condição de felicidade? Para todo mundo. Lembrando que nós estamos pegando os pontos comuns, não os gostos. Né? Não tem ninguém que diz assim, ah, não, eu gosto de ter a consciência pesada. Né? Tem alguém que gosta, alguém que... Não tem. Né? A própria fé no futuro também. A esperança de que há algo que virá, que é melhor, né? Alguém não quer tê-la? Todo mundo quer ter. Né? Então, você percebe? Então, realmente são pontos em comum. Mas vamos começar pela fé no futuro. Por que será que a fé no futuro, gente, é uma condição para que a gente seja feliz? E como que a gente vai interpretar isso? Né? Eu até cheguei a iniciar aqui. A gente vai interpretar uma proposta, né? Essa fé no futuro como uma ideia que, claro, vai incluir sim a imortalidade da alma, né? A vida após a morte física. Mas fé no futuro no sentido de que, como somos imortais, né? Qualquer dificuldade que faça parte da nossa vida, já entendendo como pedagógica, como oportunidade de crescimento, vai passar. Por pior que seja a situação que nós estamos, incompletos, insatisfeitos, nós vamos conseguir em algum momento superar isso. Isso é fé no futuro. Porque quando nós não temos essa fé no futuro, a dificuldade se torna desespero. A desencarnação, a proximidade da nossa desencarnação nos causa desespero. A desencarnação daqueles a quem amamos são fontes de desespero e loucura para nós. Daí a questão do ponto de vista, né? Há um texto fantástico, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O meu reino não é deste mundo, que se chama justamente, tem justamente esse nome, o ponto de vista. E nele, além de Kardec deixar claramente o que nós estamos falando aqui, né, de que a proposta espírita é que a gente olhe para as coisas com os olhos do espírito, não com os olhos da carne, vai fazer um paralelo muito legal. Né? Ele vai dizer para nós o seguinte, quando a gente está andando numa cidade, a gente vê aqueles grandes bustos, né, dos grandes homens, os grandes palácios, e a gente, só de vez em quando, né, gente, pode olhar para alguma coisa dessa. Eu vou até trazer outros termos aqui, ó. A gente vê às vezes um carro, uma bolsa, uma roupa, um celular. Aí só de vez em quando a gente pode se perguntar assim, poxa, eu também queria ter esse negócio aí. Né? Mas vamos focar na casa. Imagina que a gente veja uma mansão. Queria morar nessa casa aqui. Casa grande. E aquilo talvez te dê um pouco de sofrimento. Aí Kardec vai dizer o seguinte, imagina que você começa agora a subir uma montanha, naquela mesma cidade, Juiz de Fora, né? Cataguases acho que é assim também, mas Juiz de Fora é fácil, sem contar um morro para subir. Né? Então, imagina que você começa a subir um morro e continue olhando para aquela casa. Continue olhando para aquela casa. Aquela casa vai mudar de tamanho? Não. Vai continuar sendo a mesma casa. Mas e nos seus olhos? Como ela vai aparecer? Pequenininha. É disso. É esse o ponto de vista. Né? Isso é o que a fé do futuro nos traz. Se eu me entendo enquanto espírito imortal, tudo que está na Terra pode ter valor? Claro, tem valor. A matéria é importante para o espírita. O corpo físico é importante. Mas nós somos convidados a dar a essa matéria o devido valor, se comparado ao valor dos bens espirituais. Percebem a grandeza desse pensamento? E aí daí vem a dificuldade. Né? Vamos pensar na questão da desencarnação. Né? Vem a desencarnação de alguém a quem a gente ama. E todos nós vamos ver isso, se já não vimos. Todos nós vamos ver pessoas amadas desencarnar, gente. Isso faz parte. Agora, se a gente consegue, com essa fé no futuro, já estou até quase que respondendo aí a terceira questão, hein? Eu estou dando uma introdução aqui nela. Né? Se a gente consegue, diante dessa experiência de conviver com a desencarnação de alguém a quem a gente ama, refletir e trazer à nossa mente a ideia de que aquela pessoa não morreu, mas é o corpo que morreu, olha como é que as coisas mudam. É claro que eu vou tomar um susto, é claro que eu vou chorar,
É claro que eu vou sentir falta daquela pessoa. Sim, isso é natural. Mas eu não vou me desesperar. Por quê? Porque eu sei que eu vou encontrar. Ah, mas quando que eu vou reencontrar? E se demorar muito? Isso nós não sabemos. Mas nós vamos reencontrar. Tá vendo como é que a fé no futuro é algo fundamental para que a gente seja feliz? Ter fé no futuro, gente, é entender que a existência tem sentido. Que a dificuldade, que a alegria, que os acontecimentos, tudo tem um sentido. Não estamos por acaso aí, jogados, aconteceu aqui. Não. As coisas têm um propósito. Isso é acreditar em Deus também. Percebe? Agora, e a consciência tranquila? Como é que é isso? Né? Isso é bem legal. Quando a gente vai... a gente até tem uma expressão, né, que a gente usa muito, né? Ah, pelo menos eu posso deitar a minha cabeça à noite no travesseiro e dormir. Né? Não tem? E é uma grande verdade isso. Porque uma condição de sofrimento é você ter na sua consciência a responsabilidade por coisas que você mesmo acha equivocadas. Quando a gente vai para a terceira parte, lá do Livro dos Espíritos, nossa obra base da base aqui, né? No primeiro capítulo dessa obra, tem uma discussão fantástica sobre toda essa ideia do bem, do mal, do sofrimento. Ele também começa uma discussão muito interessante. E a primeira questão que abre, terceira parte, a 614, e nessa questão, Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: a lei natural é a lei de Deus? Ou seja, as leis da natureza, né, o que rege a existência, no sentido físico, no sentido moral, são as leis de Deus? E os espíritos vão dizer que são. Aí vocês vão me perguntar, mas o que isso tem a ver com o nosso assunto aqui? É o que eles vão dizer em seguida. São lei de Deus, sim. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, há leis que regem o universo. No campo moral, psicológico, emocional, físico. Quando nos afastamos deste caminho reto, vamos para a lateral, a gente sofre. Volta, passa direto no caminho reto, vai para o outro lado e volta. Assim a gente vai aprendendo. As religiões são esses atalhos, né? Que evitam que a gente saia muito do caminho, saia menos dos caminhos, né? E mais rapidamente, claro, chega a uma situação de felicidade. Mas a 614 então vai nos dizer isso. Que para que a gente seja feliz, a gente não deve se afastar, a gente deve se aproximar das leis de Deus. Mas aí vem aquela pergunta, né? Mas peraí, onde é que está essa lei de Deus aí? Eu quero saber. Está na Bíblia? Está aqui no Livro dos Espíritos? Está enterrado em algum lugar e ninguém achou ainda? Onde que está isso? Né? E aí é uma questão muito famosa e muito citada, que é a 621, 7 questões à frente, né, da que nós citamos inicialmente aqui, em que os Espíritos vão nos informar que essas leis estão na nossa consciência. E aí está explicado. Nós já temos em germe esse conhecimento. Nós já sabemos, nós percebemos. Andar contra as leis de Deus é também andar contra a própria consciência. Andar contra as leis de Deus é aumentar este peso na consciência, essa intranquilidade na consciência. Ou seja, quando praticamos o mal, né? Quando sentimos... Gente, é muito claro isso. Quando a gente sente inveja, por exemplo. Não é um sofrimento terrível? Os Espíritos vão falar disso, né? Lá no capítulo 5, né? O Bem-aventurados dos aflitos, nós vamos falar muito dele daqui a pouquinho. Né? Quando vai falar para nós dos tormentos voluntários, o ciúme, a inveja. A gente pode ter tudo, tudo. Mas se está sentindo algum dessas duas coisas, a gente não está sofrendo? A consciência não dói, a consciência não pesa? Tá vendo? Como é que é uma coisa nossa? Não é o material nós já falamos, né? É uma coisa nossa. Isso é consciência pesada. Mas nós vamos voltar nela aqui. Aí uma coisa legal, que não dá nem para a gente explorar tanto aqui, né? Mas que como que a gente faz para amortecer, ou pelo menos para identificar o que está pesando na consciência, né? É a propósito da famosa questão 919, aquela em que é perguntado aos espíritos, né? Qual que é o meio mais eficaz que a gente tem, né, para se melhorar nessa vida? E aí os espíritos vão dizer para nós, olha, conhece-te a ti mesmo. Olhe para dentro de você mesmo. E o item A dessa questão, que é assinado pelo Espírito Santo Agostinho, a gente não vai, como eu disse, não vai trabalhar isso com profundidade aqui, mas fica essa recomendação da questão 919. É a questão fundamental para nós. Em que Santo Agostinho vai dizer o seguinte, olha, façam como eu fazia quando estava encarnado. Reserve um momento no seu dia, faça um pente fino nas suas ações, tente observar aquilo que você não gostaria que fosse feito com você.
Tente observar aquilo que é um equívoco. Para quê? Para ficar se martirizando? Não. Mas para no dia seguinte se colocar na posição de alguém que vai tentar fazer diferente. Né? É muito interessante. Às vezes aquela pessoa, tem pessoas que têm um mau humor muito grande quando acordam, né? Às vezes tem que acordar muito cedo, é terrível. E aí ela vai tomar café e não fala nada. Não pode nem falar com a pessoa porque vira uma fera. Aí essa pessoa faz essa meditação de Santo Agostinho e percebe isso. Agora, amanhã ela vai acordar e vai abraçar todo mundo e fazer uma festa, soltar rojão? Não vai. Mas amanhã ela já vai conseguir responder o bom dia que alguém vai dizer para ela. Aquele bom dia bem grosso. Bom dia. Mas já melhorou. Já melhorou. Aí de noite ela vai pensar assim, poxa, mas esse bom dia meu tá muito estranho, hein? Não tá legal. Amanhã eu vou falar um bom dia e vou sorrir. Então vocês percebem como é que as coisas são assim? Como é que esse exame de consciência nos auxilia? Muito legal. Eu sempre brinco que toda vez que eu falo disso em palestra, eu volto a fazer. Eu fico fazendo uns 5 dias isso. 5 dias. Porque eu tenho convicção, gente, que se eu fizesse isso um mês, eu seria uma pessoa melhor. Mas uma convicção está meio fraca, né? E aí eu desafio vocês. Vocês podem estar falando assim, mas só 5 dias? Pois é, eu desafio vocês a fazerem um mês isso aí. Leiam lá a questão 919. Tá o desafio aqui. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa melhor. Eu queria ter essa certeza mais forte dentro de mim. Porque eu passaria dos meus 5 dias. Meus 5 dias é o meu recorde. Hein? Quem sabe dessa vez eu não chego a fazer uma semana. Assim a gente vai, gente. Assim a gente vai. Então, o que é o sofrimento do ponto de vista espírita? Fechando essa primeira questão. Se eu estou encarnado, a falta do necessário é a condição de sofrimento? Sim. E eu estando encarnado ou desencarnado, a falta de fé no futuro, a falta de consciência de que há um sentido na existência, me coloca numa posição de sofrimento. E a consciência pesada, uma consciência intranquila, ou seja, o não buscar vivenciar as leis de Deus, me coloca numa situação de dificuldade. Agora, por que isso, gente? Por que eventualmente a gente pode reencarnar passando dificuldades materiais, ou a gente pode reencarnar com desafios à fé, ou seja, diante de dificuldades morais, ou mesmo as materiais, que às vezes podem nos colocar numa posição de questionamento de Deus, da realidade, da existência, do sentido. Ou por que vão nos colocar frente a frente a questões que a gente pode falhar? Né? E aí, claro, entrar numa condição de consciência pesada. Por que isso? E aí a gente chega no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu havia citado, Bem-aventurados os aflitos. E chega nesse capítulo. Que é o capítulo por excelência para a gente entender o sofrimento na visão espírita. Não por acaso, não sei se vocês já repararam isso, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre o sofrimento. Por que será, gente? Né? Por que será? A gente sabe. Por que a gente sofre? E eu vou percorrer os 3 primeiros itens apenas desse capítulo, como passeios aí por alguns outros trechos dele, para a gente compreender a proposta central dele. E o primeiro capítulo dele se chama Justiça das Aflições. E sabe o que Kardec discute ali, magistralmente? De quem que é a culpa das aflições dos seres humanos? Elas são justas? Elas são injustas? Deus é o responsável por elas? E ele faz um raciocínio brilhante ali, em que ele vai dizer para nós espíritas temos uma concepção de Deus infinitamente misericordioso, bondoso, né? Onisciente, todos aqueles atributos que são bem trabalhados no primeiro capítulo, né? Do Livro dos Espíritos, da primeira parte. A gente tem toda essa visão de Deus, não tem? Então a gente pode admitir um Deus que por qualquer motivo puna seus filhos. Olha que eu nem estou discutindo a questão de penas eternas ainda. Nem sei se vamos chegar lá. Mas será que nós podemos admitir um ser que Deus, essa bondade suprema, essa misericórdia suprema, que opte pela punição ou permita injustiças a seus filhos? E olha que eu estou falando de punição no sentido que a gente entende hoje, tá? É até importante abrir um parênteses aqui, porque essa palavra vai aparecer nos textos da codificação. Punição, castigo, vai aparecer. Agora, é importante a gente sempre considerar que os espíritos se comunicam utilizando a linguagem religiosa da época. Né? Então, essas palavras faziam parte. Então, eu não estou falando da punição como aparece lá na codificação. Porque na codificação, simbolicamente, a gente entende essa punição, né, não como algo simplesmente para provocar sofrimento, mas como algo pedagógico. Eu digo de punição aqui no sentido estrito da palavra, ou seja, do sofrimento, da injustiça, da causa do mal. E Kardec vai dizer para nós, essa responsabilidade não pode estar em Deus.
as injustiças não podem ser reais, mas aparentes. Ou seja, toda dificuldade pela qual nós passamos ou é consequência direta dos nossos atos ou das nossas escolhas. Olha que coisa interessante. Ou são consequências dos nossos atos enquanto encarnados, enquanto desencarnados, ou das nossas escolhas, enquanto encarnados, enquanto desencarnados. E não da vontade divina. A vontade divina, as leis perfeitas divinas, permitem que até mesmo do mal a gente possa aprender. Porque quando eu faço mal, eu sofro. Olha que coisa interessante. O sofrimento é um mecanismo pedagógico, gente. Nós precisamos dele? Não. Não necessariamente, não precisamos dele. Mas pelas nossas dificuldades, muitas vezes, dependemos dele. É isso que é outra coisa importante, tá? Não se aprende apenas sofrendo. Se aprende também estudando, observando, se esforçando, tá? Isso é bem importante a gente colocar. Agora, quando tudo isso se vai, a perfeição das leis divinas ainda nos traz um remédio, amargo muitas vezes, né? Mas que nos empurra para frente, que nos faz crescer. Então não há injustiças, só aparentes. Mas vamos avançar? De onde que vem o sofrimento, então? Né? Nós já falamos aqui. Né? É responsabilidade nossa de alguma forma. Ou pedimos ou colhemos o que plantamos. De certa forma, sempre algo pedagógico, algo que nos motiva a crescer. E aí vem os dois itens seguintes desse capítulo, que são muito interessantes. Interessante, inclusive, a escolha que Kardec faz. Porque, olha só, às vezes, quando nós estamos iniciantes no Espiritismo, tem duas coisas, não sei se vocês vão concordar comigo, quando a gente está aprendendo ainda, que é reculpa de todo o problema da nossa vida. Mas é um equívoco. Sabe qual que é? Ou é obsessão, ou é coisa que eu fiz na vida passada. São clichês equivocados. Percebem? Estou sofrendo. Só tem duas causas possíveis. Obsessão ou vida passada. Isso não era para consolar muito, né? Porque, em primeiro lugar, se a gente sofre influência negativa dos espíritos, é porque a gente permite. E, em segundo lugar, se é de vida passada, foi a gente que fez. Né? Então, não era para ser tão, assim, clichê, né? Mas, enfim, Allan Kardec, até em oposição a isso, você sabe pelo que ele começa para falar de sofrimento? Pelas causas atuais. Nós, enquanto encarnados, geramos complicações para as nossas próprias vidas. Vou dar um exemplo simples para vocês, um exemplo que eu gosto muito, ele é simples, acontece comigo, na pandemia não está acontecendo, vocês vão ver por quê, acontece comigo e eu vou vencê-lo ainda, nessa vida. Que é o seguinte, não sei se vocês passam por isso, que é o aniversário de criança. Aniversário de criança. E quanto mais rica a criança, pior. Por quê? Aniversário de criança é o seguinte, eu chego assim e falo assim com a minha esposa, que acabou de passar aqui atrás. Eu falo assim com ela, eu vou comer um salgadinho de cada só. Hoje eu não vou abusar, só um salgadinho de cada. Só que o problema é o seguinte, quando você chega nessas festas, se você comer um salgadinho de cada, você já come 50. Né? E a gente vai conversando, aí bebe refrigerante, aí come salgadinho. O que acontece comigo? Quando eu boto o pé fora da festa, eu lembro. Comi demais. Acontece. Às vezes acordo de madrugada, no outro dia fico me sentindo mal. Peso, ainda na consciência não, no estômago. Né? E aí, quando isso acontece comigo, eu ponho a culpa em Deus. Mas foi Deus que me puniu. Eu falo que é obsessão. Não, são os espíritos que estão me influenciando a ter dor de barriga. Eu falo que é na vida passada, que na vida passada eu comia demais. Não, eu não falo. Porque eu sei que o meu sofrimento foi plantado ontem. Não foi plantado na vida passada. Foi ontem à noite. Percebe? Estou dando um exemplo bobo aqui, mas não menos importante. Vou dar um exemplo aqui mais psicológico. Né? Então, você imagina que eu chego a uma determinada idade da minha vida e eu percebo que eu tenho muito poucos amigos. Eu percebo que os meus familiares já não se aproximam tanto de mim quanto antes. E aí eu penso assim, é obsessão. É que na vida passada eu matei alguém. É porque é Deus. Não. Olhe para o seu próprio comportamento. Olha o autoconhecimento do Santo Agostinho. Olhe para o seu próprio comportamento. Não estou dizendo que é sempre por isso, tá, gente? De forma alguma, não estou generalizando, não. Né? Mas será que você, nesses últimos anos, foi uma pessoa tolerante? Ou será que nos últimos anos foi uma pessoa extremamente agressiva, intolerante, egoísta? Porque se foi, pode estar aí, nas suas ações dessa mesma vida, a causa dessa dificuldade que você enfrenta hoje.
Percebem? E Kardec começa por isso, gente. Porque se tem um jeito da gente parar de sofrer, é parar de agir errado nesta existência. Para que não precisemos colher em outras ou no plano espiritual as dificuldades que plantamos aqui. Ou colher o menos possível. Porque o que todo mundo quer, gente, é ser feliz. Espírita, católico, ateu, todo mundo quer ser feliz. A proposta espírita é uma proposta que te traz um caminho, que é justamente o caminho que quem trouxe? Jesus. A moral cristã é a moral espírita. Para que a gente sofra menos. Para que a gente chegue a uma condição, não nessa existência, tá? Eu digo a vocês, mas o mais rápido possível, uma condição de felicidade, gente. Isso é importante para nós. Né? Eu estava falando dos tormentos voluntários, você se lembra? A questão da inveja e do ciúme, né? E de consciência pesada. Eu estava vendo algumas... Isso até já está ficando meio clichê também, né? Mas algumas pesquisas que mostram como que o uso de redes sociais tem provocado a infelicidade de algumas pessoas. Aí você fala assim, é culpa da internet, a culpa é das redes sociais e tal. Não, gente. Essas coisas são inertes, são instrumentos. Fantásticos, inclusive, que a gente pode usar para o bem ou para o mal. E sabe por que as pessoas, não digo todas, mas muitas pessoas têm sofrido? Pelas comparações que fazem com as fotos e experiências dos outros. É a foto do outro na Europa, é o outro que está com o corpo que eu queria ter, é o outro que está com o carro, com a roupa que eu queria ter. Isso tem gerado sofrimento. Olha só que coisa interessante. Não é apenas comer demais ou ter posturas agressivas. Mas a nossa própria... E o problema não está na internet. É isso que a gente tem que ter em mente. O problema está em nós mesmos. Mas como que a gente cria problemas para nós mesmos? Nas nossas decepções com coisas fantasiosas. Tá vendo como é que a gente tem essa dificuldade? E aí vem a terceira. Né? Nós falamos da justiça de Deus, justiça das aflições, a culpa não está em Deus. Né? Nós falamos das causas atuais, que são... Nós temos que meditar sobre elas e parar de jogá-las para longe de nós, trazer para perto, para superar, né, para ficar se martirizando, se chicoteando, não. Né? Mas sim, claro, quando a gente vê sofrimentos de crianças, quando a gente vê sofrimentos inexplicáveis, essa causa não está nessa vida. Aí sim, está em vidas anteriores, gente. Está em planejamento encarnatório, está em questões expiatórias, está em questões provacionais, sim. Nós não estamos excluindo isso. Na verdade, isso é um grande, até acréscimo que a proposta espírita nos traz. Né? O entendimento de que a explicação de muitas das nossas dificuldades, se não estão aqui, estão em outras existências. Por quê? Porque não há injustiça divina. Não existe injustiça. Se você entender apenas uma vida apenas, né, na sua existência, nós vamos encontrar várias injustiças divinas. Mas se ampliamos essa janela de tempo, nos entendemos quanto espíritos imortais, as coisas vão ficando mais claras, percebe? E há um texto que eu acho muito interessante, uma história que é contada para nós por Allan Kardec, que eu acho que ilustra muito bem o que nós estamos querendo dizer aqui, que é a história de um mendigo, que é uma das últimas histórias da obra O Céu e o Inferno, está no capítulo 8 da segunda parte, que é o último capítulo, né? A história do mendigo Max. E aí depois eu recomendo que leiam também, vocês vão encontrar no índice por Max o Mendigo. Eu gosto muito dessa história, por quê? Ela vai contar o seguinte, havia um mendigo, claro, né, chamado Max, em determinada região lá da Europa, na qual não me lembro, e ele já quase centenário desencarnou. E a desencarnação de Max foi muito, assim, comovente para as pessoas, porque era um mendigo que se arrastava, ele não tinha o movimento das pernas, né? Vivia exclusivamente de doações da sua mendicância, mas sempre estava alegre e pronto a auxiliar os demais. Então, quando recebia muito dinheiro, muito alimento, dividia com os demais. Fazia questão disso. As crianças gostavam dele, o chamavam de conde. Por que será? Nós vamos ver. O chamavam de conde, ele não entendia aquilo. Ele era muito querido. E determinado dia, como tem que acontecer mesmo, né? Ele desencarnou, já muito idoso, ainda mais para a época. E aí as pessoas não entendiam por que uma pessoa tão boa quanto ele passou por isso tudo. Porque Deus, olha só, né? Por que Deus não foi mais generoso com ele? A gente já joga nas costas de Deus, né? Impressionante. E aí, um belo dia, ele apareceu, percebendo essa curiosidade e percebendo que contar a sua história seria de crescimento para as pessoas, não era só satisfazer,
né, fofoca ou coisa do tipo, né? Muito bom, bem colocado pela Sandra Vieira aqui, ó. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? A citação de Jesus aí, muito bom. Mas, enfim, aí certo dia, Marcos, ele apareceu em sonho, né, para uma das pessoas que moravam ali na região, né, e disse o seguinte, olha, vocês querem saber, né, o que eu sofri? Eu vou te contar. Mas, como eu disse, é uma proposta de instrução. Ele disse o seguinte, olha, décadas atrás eu vivi nessa mesma região, mas eu não fui mendigo, não. Eu era um dos moradores, dos donos do castelo, em torno do qual eu mendiguei a vida toda, enquanto Max. Mas nesse castelo eu tinha uma vida devassa. Eu gastava tudo o que eu tinha apenas para os prazeres da matéria. Comprava as amizades, comprava as pessoas. Humilhava os que estavam abaixo de mim hierarquicamente, humilhava os funcionários, os servos do palácio. Vivia exclusivamente para mim mesmo. E claro, pela quantidade de abusos a que eu me submeti, acabei desencarnando cedo. E ele vai dizer para nós que não percebia lágrimas nos seus amigos, porque aquelas amizades eram todas falsas. Eram de pessoas que, como ele, só queriam aproveitar uns dos outros, satisfazer os seus próprios desejos egoístas. E ele, no plano espiritual, se viu numa situação complicada, porque o que ele conseguia enxergar ali eram apenas os rostos das pessoas a que ele tinha feito mal. E aquilo foi uma condição de sofrimento para ele. Até essa história lembra um pouco a história de André Luiz em Nosso Lar, vagamente. Até que tempos depois, ele, já cansado daquela situação de sofrimento, lembrando do pouco de cultura cristã que ele havia valorizado na sua vida anterior, né, ele apelou a Deus. E disse que ele queria fazer. Quando que ele ia sair daquilo, como que ele ia sair daquela situação de sofrimento. E aí ele ouviu uma voz pela primeira vez, não viu, mas ouviu. Basta você querer, quando você quiser. E ele perguntou, mas então o que eu tenho que fazer? Me fale que eu faço qualquer coisa. E essa voz disse a ele, naturalmente um espírito que o auxiliava, né? Que ele procurasse as pessoas, procurasse os rostos que apareciam para ele e pedisse perdão a essas pessoas. Se elas iam perdoar ou não, isso não interessava, mas que ele pedisse sinceramente o perdão a essas pessoas. E ele começou a fazer isso. Isso não esclarece muito bem até que ponto esses rostos que ele via eram os próprios espíritos, eram criações dele. O texto não esclarece, mas isso não importa. Ele fez tudo isso, né? E rogou, após se ver pronto, após se ver já com uma humildade iniciante, se desenvolvendo, ele solicitou e conseguiu, né, com a ajuda desse espírito que o auxiliava, né, programar e ter uma nova vida. E como que foi essa nova vida? A vida enquanto mendigo Max. Nasceu, filho de pais pobres, que cedo na sua juventude desencarnaram, o que o obrigou, né, a trabalhar já na adolescência. Não havia seguridade social, previdência social, não tinha esse tipo de coisa nessa época, né? Mas quando ele fez 40 anos, além de tudo isso, da pobreza em que ele já vivia, né, ele perdeu o movimento das pernas. Ficou doente, teve que rastejar. Não podia mais trabalhar, nem fazer bico, nem nada, né? Passou a viver da mendicância. Décadas passou por aquilo. E ele vai dizer para nós, vai dizer para a moça, né, que o viu em sonho, que ele não tinha coragem, não sabia por quê, mas ele não conseguia reclamar nenhum daqueles dias. No fundo, ele sentia que aquilo tudo era uma bênção. Era uma oportunidade regenerativa, pedagógica. E na sua desencarnação, se desencarnou já como um espírito perfeito, de forma alguma, tinha outras dificuldades. Mas aquela ele venceu. Entende como é que é? Agora, o que é sempre legal, né, gente? Abrir parênteses aqui. Esse tipo de interpretação, esse tipo de informação que os espíritos nos trazem, né, eles não nos autorizam a julgar as pessoas, tá? A olhar para um mendigo e dizer assim, esse foi rico. Tá bom? Ou olhar para um rico e dizer, esse será mendigo. Porque não é isso que a doutrina nos diz. Tá bom? Não vou entrar muito nessa questão, mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Lembrando que há sempre também as causas atuais para as diversas dificuldades das pessoas. Então, não é uma autorização para que a gente julgue, mas que a gente perceba coerentemente o funcionamento das leis de Deus, no que se refere às causas anteriores às aflições. Então, em resumo, né, por que a gente sofre?
por ações equivocadas. Seja nessa vida, e são muitas ainda, né, as causas atuais do sofrimento, seja em vidas passadas. E pela perfeição da lei de Deus, a gente tem a oportunidade, tanto no plano espiritual, quanto enquanto encarnados, de ter experiências expiatórias, ou seja, que derivam diretamente desses erros, ou provacionais, ou seja, que nós escolhemos, independentemente de erros, para que a gente possa, nestes testes, nessas provas, né, o nome diz, né, nos depurarmos. Refletir sobre erros, sobre equívocos que cometemos no passado, não de forma punitiva, não pagando as coisas, apesar dessa expressão poder ser usada simbolicamente. Não é assim, paguei aqui, hein? Então beleza, agora eu posso errar de novo, depois eu pago ali, e aí fica tudo bem com Deus. Na verdade, esse tudo bem não é com Deus, é com a tua consciência, porque com Deus está sempre tudo bem. Percebe? Com Deus está sempre tudo bem. O problema é a nossa vinculação a Ele, o problema está aqui, na nossa consciência. Então não é para ser interpretado dessa forma como uma troca, porque na verdade o verdadeiro bem, né, a felicidade que a gente colhe é o bem que a gente faz. Né? Daí o fora da caridade da nossa salvação. Mas isso é um outro assunto. Mas que, pelo menos superficialmente, vai nos referir, vai nos remeter à última questão, que é o que a gente tem que fazer para lidar com esse sofrimento, independentemente de qual seja. Gente, são muitos os mecanismos, né? O primeiro deles nós já falamos muito aqui. É uma reflexão sobre o que é sofrer bem. Há um título, há um item, que é o item 18 do capítulo 5, o Bem-aventurados aflitos, nós falamos dele, porque ele é muito bom, né? É o capítulo por excelência para se falar de sofrimento. Nesse item 18, a gente vai ver um texto muito bom, psicografado, né? Que se chama O Bem e o Mal Sofrer. Nós já falamos muito disso aqui, não vou repetir. Né? A gente pode sofrer mal, e o que é sofrer mal? É o sofrer na revolta, na reclamação, na inércia, ou a gente pode sofrer bem, que é o quê? É gostar de sofrer? Não. É agradecer a Deus pela pandemia? Não. Mas é em vindo ao sofrimento, tendo pandemia, tendo a doença e da dificuldade, entender que eu posso, a partir daquilo, colher aprendizado, e não reclamação, e não revolta, e não imobilização, comodismo. Entendem? É aquela coisa, né? Te dão um limão, você faz a limonada. Essa é a proposta do Espírito diante do sofrimento. Não é assim buscar o limão, mas o limão vem pelas nossas próprias responsabilidades. Nós fazemos dele a limonada. Nós transformamos aquilo a nosso favor. Essa é a proposta espírita, gente. Então, a primeira coisa, mecanismo para se lidar com o sofrimento. O primeiro é esse. Olhar para o sofrimento com os olhos do espírito. Pronto. Já podíamos parar por aí, mas tem mais. Segundo, oração. Oração. Pedir o apoio, buscar o apoio dos nossos companheiros espirituais. Isso funciona. Há um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo que merece uma discussão só sobre ele, que é o capítulo 27. Pedi e obtereis. E há um item fantástico ali que se chama eficácia da prece. E que Allan Kardec vai dizer o seguinte para nós, olha, já que Deus sabe todas as nossas dificuldades, e já que tem dificuldade que a gente não vai superar nessa vida, porque é aquele sofrimento que é necessário para a gente crescer, para que serve fazer prece? Allan Kardec pergunta, não sou eu. E ele mesmo vai responder. Na verdade, a gente não faz prece para contar para Deus o problema. Não é isso. A prece é, acima de tudo, um ato de humildade. Seja feita a vossa vontade. Nós não falamos isso na oração do Pai Nosso, na oração dominical? A prece, em primeiro lugar, é um ato de humildade, submissão. Em segundo lugar, um ato de abertura à influência espiritual. De abertura ao amor divino que está em torno de nós. A gente que não enxerga, não percebe muitas vezes. Mas de abrir essa porta, ou pelo menos uma janela, ao que os nossos amigos espirituais se aproximem de nós. Porque é verdade. Há muitas dificuldades que nós vamos ter nessa vida. É o caso da Miriam, nós contamos no início lá do Luz do Mundo. Que nessa encarnação não vão ser superados. Porque não é simplesmente uma questão de fé, é uma necessidade de reflexão, de aprendizado. Nós vamos desencarnar com esses problemas. Mas há outros, nós não sabemos quais são, isso que é interessante. Que podem sim ser modificados por atitudes de fé. Porque muitas vezes são dificuldades que estão justamente para desenvolver a nossa fé. Então é possível sim, pela prece, que os Espíritos nos auxiliem, não resolvam por nós, mas nos auxiliem a resolver vários problemas. Mas independentemente disso, tem uma coisa que nunca te falta.
É isso que é o que a gente tem que guardar. Independentemente dessa dificuldade sua poder ser resolvida nessa vida ou não, se você se abre a uma prece sincera, nunca vai faltar do seu lado amigos espirituais. Nunca vão faltar. Para trazer um bom pensamento, para te enviar um pensamento que muitas vezes conscientemente você não vai perceber, mas um pensamento levanta daí, vamos lá, vamos em frente, não desista. Vão estar nos consolando, trazendo bons fluidos, trazendo passes, trazendo boas energias, carinho, amor. Isso nunca vai nos faltar, gente. Esse mecanismo nós não podemos deixar de lado, que é o da oração. E por fim, a gente já caminhar para o encerramento, eu vou trazer um outro, que ele é profilático, ele é preventivo principalmente, e ele aparece para nós uma outra questão do Livro dos Espíritos, também do capítulo 1, da quarta parte, que é a 943, que inclusive ela é muito importante para se discutir a questão da valorização da vida, né? E sim, estou vendo alguns outros comentários aqui, ó, a Leila tem falado, aceitar o sofrimento como evolução, sim, mas aceitar no sentido de lidar com ele, né? Não no sentido de deixar de lado. Isso, obrigado, Rony. Aceitar como evolução, sim, oportunidade de evolução. Melhor. Né? Lidar com ele. E a Sandra voltou a dizer aqui, ó, a fé é uma condição para a eficácia da oração. Exatamente. Exatamente, Sandra. Mas é aquela fé que se submete, é a fé divina, né? Que o capítulo 19 do Evangelho vai nos dizer. Aquela fé que pede, que confia, mas que confia ainda mais na perfeição das leis divinas e aceita quando não é atendida. Exatamente. Mas achei ela aqui, ó, 943. E a pergunta é a seguinte, eu nem vou ler a resposta toda não, mas a pergunta é a seguinte, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Ou seja, muitas vezes não tem dificuldade, não tem condições de sofrimento que vem nas nossas vidas e que a gente às vezes nem sabe o motivo. Não tem? Pois é. Tanto para esses quanto para aqueles dos quais nós sabemos o motivo, há alguns caminhos que os Espíritos nos explicam, que nos trazem. E eles vão dizer o seguinte para nós. Olha só, hein? De onde que vem esse desgosto da vida? Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Da falta de fé nós já falamos. 922, não vou voltar. Da saciedade é o quê? É uma espécie de alienação, né? Porque a gente se sentir satisfeito é a gente não se lembrar de que há pessoas ao nosso redor que não estão. Se a gente se sente saciado, não digo nem satisfeito, se a gente se sente saciado pelo que nós temos, estamos numa condição de não perceber que do nosso lado tem pessoas que não têm. E a verdadeira saciedade vem o quê? Dessa preocupação. Mas eu quero destacar, além desses dois, este primeiro que é citado aqui, que é a ociosidade. A ociosidade é a condição para que a gente tenha desgosto na vida. Sabe por quê, gente? Ser bom é ser útil. Ser caridoso é ser feliz. Ser útil é ser feliz. Ser bom é ser feliz. Agora, o que é importante? Algumas pessoas às vezes fazem leitura superficial dessa questão e acabam dizendo assim, mas então você está dizendo que você tem uma pessoa com depressão, você tem que arrastar a pessoa da cama, você tem que falar com a pessoa que ela não está fazendo nada. Não, não está falando nada disso aqui na questão. Nada disso. Mas está nos convidando a uma atitude de profilaxia, de prevenção, de vacina, por que não? Né? Se a gente passa a questionar a nossa ocupação diária, sem martírio, sem autoflagelação, mas observar a nossa ocupação diária e verificar se nela há espaços ou há mau uso de tempo, ou seja, se haveria tempo para que a gente dedicasse mais a coisas úteis, e principalmente a caridade, devemos pensar se não é hora de mudar isso. Eu sempre, quando estou falando com jovens, né, eu sempre, mas vale para adulto também, né? Tem aquela coisa das maratonas de série agora. Vocês já ouviram essa moda? Quem não ouviu, eu vou contar o que é. Pessoas às vezes tiram um dia e ficam o dia inteiro vendo todas as temporadas de uma série. Você está criticando quem faz isso? Não, não estou falando nada disso, não. Pode fazer. Mas qual que é o convite que eu faço para os jovens? Você vai ver quantos episódios? Eu faço para todos. 10 episódios? Tá. Vamos fazer o seguinte, tem como você ver 9?
Porque episódio tem discussão de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora. Vamos pegar um de meia hora aqui. Você não vai ver 10 hoje, você vai ver 9. Ah, mas por quê? Porque esse décimo, essa meia hora, você vai andar na tua casa e você vai procurar um jeito de fazer alguém mais feliz. E aí você andando pela sua casa, você vai na cozinha. E você percebe que você se lembra que na sua casa, tô dando um exemplo aqui, né, gente? Você se lembra que na sua casa, você nunca lava a louça, mas tem uma pessoa que faz. Sempre é aquela pessoa que faz. Naquela meia hora, e olha que você não vai nem gastar meia hora às vezes, hein? Você vai olhar para aquela pia e você vai fazer assim. Peraí, se eu lavar esta pia, quando aquela pessoa voltar, o que ela vai se sentir? O que ela vai sentir? Na hora que ela for lavar, ela vai ficar como? Feliz. É isso. Esse é o segredo da vida. Isso é trabalhar no bem. Falei uma coisa simples aqui, mas isso vale para tudo. Olhe para o seu tempo. O que você tem no tempo? Ah, mas eu tenho que descansar. É claro, o descanso faz parte, estamos enganados. Não estou falando isso, não é uma vida bitolada. Não, não é isso, não. Olhe, cada um de vocês, olhem para o seu tempo como eu devo olhar para o meu. E verificar se não há janelas de ociosidade, se não há janelas de inutilidade, se não há janelas mesmo de posturas inadequadas, porque nós as temos. E verificar se não é possível a substituição, não de uma vez só, é devagar, devagar. Mas a substituição, cada vez mais desses períodos que não são saudáveis, para atividades mais saudáveis. Esse é um grande antídoto para o sentimento de desgosto na vida. Essa é uma grande vacina para aquele sentimento de tédio, de acordar não vendo sentido na vida, além de tudo que nós comentamos aqui, claro. Mas evitar a ociosidade, usar mais o seu tempo para o trabalho no bem, seja na tua casa, seja no centro espírita, seja num trabalho voluntário de qualquer teor, não necessariamente espírita, seja numa conversa, uma dedicação maior a parentes que às vezes são abandonados, vão ficando sozinhos, às vezes mais idosos. E você vai perceber como que a sua vida vai ficar mais feliz. Então, encerrando com essas palavras, com esse convite, eu agradeço mais uma vez a AME de Cataguases pelo convite que me fez, pela oportunidade do trabalho, e desejo a todos aí, com muita sinceridade, uma excelente semana, uma excelente noite. Ô, João, só o seu microfone que não ligou. Vamos lá. Estou de volta agora. A gente agradece imensamente a sua participação com essa palestra, né, magnífica aí, de encerramento do nosso mês espírita aqui de Cataguases, né, sobre o nosso comportamento diante dessas aflições, né, que tem acontecido cada vez mais e aflorado cada vez mais, né, e que eu acho que o enfoque espírita que você trouxe para nós hoje vai nos levar a muitas reflexões, né, e que esse mês espírita de 2021 ficou marcado, né, carimbado com a sua palestra de encerramento, né. Vamos fazer, então, a nossa prece, pedir ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção, que ele seja sempre o nosso Senhor e guia, hoje e sempre, iluminando junto com os nossos mentores espirituais, a Aliança Municipal Espírita de Cataguases, todas as casas espíritas afiliadas, a nossa cidade de Cataguases, todos os nossos irmãos, em todos os cantos da cidade, em especial aqueles irmãos que padecem com dificuldades materiais, com dificuldades morais e com as enfermidades do corpo e do espírito. Auxilie-nos, Senhor, a sermos tão bons em nosso trabalho quanto o Senhor espera de nós, a sermos mais amáveis, mais pacientes,
mais resignados perante as provações que passarmos, como auxiliares no nosso movimento espírita, que a gente sempre tem que passar por elas mesmo. Ilumine, Jesus, o nosso caminho, para que nossa prece possamos chegar ao Pai Celestial e que nossa espera sempre esteja lá de braços abertos, né? Repleto de amor e de alegria para nós. E eu vou terminar com a oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoemos os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em perturbação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E é isso, Daniel. Muito obrigado e boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade.